Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa 13ª semana de aulas remotas. Vamos lá? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre o Egito Antigo, né? Na nossa primeira aula a gente viu muito sobre, principalmente a questão religiosa, né? Que era uma religião politeísta, a gente viu vários deuses que eram cultuados pelos egípcios. E hoje a gente vai ver, vai observar, vai estudar, vai analisar como foi organizada essa história do Egito, ok? Vamos lá? Eu trago aí um mapa, né, isso do lado esquerdo. A gente vê que a gente tem o Baixo Egito e o Alto Egito. A gente vê o mar Mediterrâneo lá em cima e a gente vê tudo isso aqui é o continente africano, ok? O Baixo Egito foi o delta do Nilo ao norte de Mênfis, onde o rio se dividia em vários braços. Vocês estão observando aí o baixo, que no caso ele fica lá em cima, ó. Estão observando perto do mar Mediterrâneo. O Alto Egito era a estreita faixa de terra que com cerca de 900 quilômetros de extensão começava em Assunção e termina em Mênfis, que no caso vai ser de baixo para cima. Estão observando isso aí? Vamos lá. A longa história do Egito Antigo, da monarquia egípcia, é geralmente dividida em 3 fases, né? O Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E nessa aula a gente vai ver as características de cada período desse. Vamos lá? Eu trago para a gente a imagem, né, das pirâmides. E o primeiro período seria o Antigo Império, que vai de 3.200 a.C. a 2.300 a.C., né? Era a Era das Pirâmides, onde foi a época da construção das pirâmides na margem esquerda do Nilo. Então a gente começa como uma característica principal do Egito Antigo a construção das pirâmides, que é um monumento, que é uma característica bastante forte quando a gente fala, quando a gente lembra do Egito Antigo. O Médio Império, que foi de 2.300 a.C. a 1.580 a.C., fase de grandes conquistas territoriais, especialmente nas terras de Núbia, o atual Sudão. Aí eu trago aí essa imagem de uma guerra, né? Estão observando aí? Já o Novo Império, que foi de 1.580 a.C. a 525 a.C., última fase do Império marcada pelas conquistas territoriais, que hoje seria a Palestina e a Síria. Ao longo desses 3 períodos, o Egito atingiu seu apogeu, mas a partir do século 7 a.C. foi invadido por vários povos e perdeu seu esplendor. Então, ao mesmo tempo que o Egito ele vai ter essa ascensão, esse desenvolvimento dessa sociedade, a partir do século 7 ele não aguenta, né, permanecer esse apogeu, ele não consegue sustentar essa civilização e ele começa a ser invadido por vários povos. E uma das características que a gente pode pensar era por causa da amplitude, quer dizer, ele era muito grande, então ficava bem mais difícil de controlar um império dessa maneira. Aí eu trago para vocês essa pirâmide, essa imagem, que era como era organizada a sociedade no Egito Antigo, né? A gente vê a pirâmide. No topo, em cima, a gente tinha o faraó. O faraó, como a gente viu, era uma divindade até mesmo mandado pelos deuses, né? Abaixo do faraó tinha seus familiares, depois vinham os sacerdotes e a nobreza, né? Os escribas, que era quem sabia ler, quem detinha esse conhecimento, né? Depois veio o militar e o coletor de impostos, quer dizer, que fazia parte dessa organização. E por último, na base, a gente tinha os camponeses e os escravos, né? Que trabalhavam para sustentar todo o resto dessa pirâmide. Eu trago outra imagem aqui para vocês, ó. Em cima, como eu falei, o faraó, representante de Deus no Egito, né? Dos deuses. Abaixo do faraó a gente vai ter a nobreza, depois os escribas, os soldados, seriam os militares, né? Os artesãos, camponeses e escravos, né? E a gente pensar que a base da pirâmide era a população maior e era quem sustentava, quem pagava os impostos para sustentar, principalmente faraó, nobreza, escribas e soldados, né?
O que era o faraó? Quem era o faraó? Soberano todo-poderoso, considerado Deus vivo. Era o objeto de culto e sua pessoa era sagrada. O faraó tinha autoridade absoluta. Concentrava em si os poderes políticos e espiritual. Ele ocupava o topo da hierarquia social. Filho de Amon-Ra, o deus Sol, e encarnação de Horus, o deus Falcão. Por isso, esse governo é chamado de teocrático. Né? Então, ele se basa na religião para sustentar esse poder. Vamos lá. Aí eu trago algumas imagens, né? Interessante a gente observar principalmente as indumentárias. E o que é indumentárias, professores? São as roupas, as vestes das pessoas, né? A gente vai ter algum, queria que vocês observassem bem típico, né? E uma coisa que eu acho bem interessante a gente pontuar, que eu entendo como um erro dos livros de história, né? A gente vê que ele tem as peles, quando traz falando sobre o Egito, a gente traz um pouquinho mais escura, né? Mas a gente pensar que a gente está falando do continente africano e que eles eram negros. Sempre é interessante, eu sempre gosto de pontuar isso nas minhas aulas. Quem eram os nobres e os vizires, né? Os nobres eram proprietários de grandes lotes de terra, ocupavam os principais postos do exército. Esta camada era formada por familiares do faraó, altos funcionários do palácio e oficiais superiores do exército e chefes administrativos, né? Então, essa era a camada nobre da organização social do Egito Antigo. O próximo, controlavam o arrecadamento de impostos, fiscalizavam as construções, as obras públicas, os celeiros reais, participavam do Alto Tribunal de Justiça e chefiavam a polícia e as tropas. Então, essa camada era o responsável por controlar e organizar toda essa estrutura administrativa ligada ao Egito Antigo e ao faraó. Sacerdotes, escribas e soldados. Quem eram os sacerdotes? Homens cultos, enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses. Né? Então, o povo fazia oferenda aos deuses, que ele era responsável por aquele templo. Né? Então, ele começou a enriquecer através de suas oferendas. Escribas encarregavam-se de cobrança de impostos, da organização das escritas das leis, decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. Então, era uma camada social que tinha bastante conhecimento, principalmente na leitura, né? E na escrita aí. Soldados viviam dos produtos dados em pagamentos pelos serviços e dos saques realizados durante as guerras. Então, eles eram pagos pelos serviços que prestavam ao faraó e que tudo que eles encontrassem, né? Então que eles destruíssem através das guerras, das conquistas de terra, eles poderiam ficar para eles. Eles podiam possuir, tomar posse daquela terra conquistada. A gente tem agora os artesãos, né? Trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives e etc. Eles exerciam suas atividades nas grandes obras públicas, recebendo em troca apenas alimento. Então eles não tinham acesso a ouro principalmente, né? E os camponeses, quem eram os camponeses? Compunham a maior parte da população. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos seus sacerdotes. E quem eram os escravos? Né? Originários das dívidas e das guerras, faziam os serviços domésticos ou trabalhavam nas pedreiras e nas minas. Quer dizer, os escravos era quem não podia pagar os impostos, né? Ficava com a dívida com o faraó, se tornava escravo, e pessoas que o faraó, o seu exército, dominava, então virava escravo, né? Se o faraó ele destruísse uma aldeia, aquele povo poderia se tornar escravo dele e trabalhava diretamente para isso, para ele. Eu trago aí mais uma imagem, né? Na sociedade egípcia, a base da economia era a agricultura, né? Cultivavam principalmente trigo, cevada, frutas, legumes, linho e algodão. E principalmente por causa do rio Nilo.
Como a gente viu, o rio Nilo era uma dádiva do Egito. Então, graças ao Nilo, era que essa agricultura era forte economicamente no Egito Antigo. A escrita. No século 7 a.C., a demótica tornou-se o estilo de escrita predominantemente, substituindo a hierática. Em 1822, após a descoberta da pedra de Roseta e anos de pesquisa de Thomas e Jean, os hieroglíficos foram quase totalmente decifrados. A pedra de Roseta foi escrita de 3 formas: em hieroglíficos formais, hierática e em grego. Aí a gente traz aí a Roseta, que seria a escrita hieroglífica, datada de 3.200 a.C. O que era a escrita egípcia? A primeira forma de escrita egípcia foi a hieroglífica. Esta forma de grafia se representava, além das letras, ideias e sons. A escrita hierática é um tipo de escrita hieroglífica, porém simplificada, quer dizer, mais simples de decifrar. Já a escrita demótica é um tipo de escrita hieroglífica, porém popular. Então a gente observa que essas 3 formas de escrita diferentes é de como as pessoas iam ter acesso. Então a gente pensar que os escravos e artesãos iriam ter acesso à escrita demótica. Eles não iam entender hierática e hieroglífica. Hieroglífica a gente pode pensar que só apenas os nobres, os escribas e a família do faraó era que ia entender. E já era uma forma da população, lá os artesãos, os escravos não ter acesso a esse tipo de conhecimento. Aí eu trago aqui para vocês a imagem aí, do alfabeto e esses símbolos, para a construção dessa fala, dessa narrativa, através da escrita egípcia. E eu trago aí para a gente encerrar a aula de hoje um ditado egípcio que diz assim: aqueles que tinham alguma vergonha estão mortos. A gente não pode ter vergonha na vida. Então, estou aqui no privado, qualquer dúvida, pergunte, mande aí a atividade. Sempre manda no privado, mandando o nome completo e a turma para ficar mais fácil. Um abraço para vocês e até mais.